Começa agora o podcast Ao Pé do Morro. Conversas sobre a nova Ponta Negra. Olá, seja bem-vindo ao podcast Ao Pé do Morro, conversas sobre a nova Ponta Negra. Eu sou Jefferson Rocha e neste 8º episódio vamos tratar do monitoramento do meio físico da obra de proteção costeira da Orla de Ponta Negra, desenvolvida por uma equipe da FUNPEC, contratada pela Prefeitura do Natal, para atuar antes, durante e depois da obra do aterro hidráulico de Ponta Negra. Para conversar sobre o assunto, nós estamos com os professores Joyce Clara Vieira Ferreira, pesquisadora da FUNPEC e supervisora do meio físico. Seja bem-vinda de novo, Joyce. Obrigada, Jefferson. E continuamos também com o professor Marcelo dos Santos Chaves, ele que é do Departamento de Geografia da UFRN, coordenador do bacharelado em Geografia também da Universidade e coordenador do Programa de Monitoramento Geodinâmico e Erosão Costeira nas áreas de influência do empreendimento da obra de Ponta Negra. Seja bem-vindo de novo, professor. O prazer é meu, Jefferson. Os professores fazem parte da equipe coordenada pela FUNPEC, Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura, para o monitoramento do meio físico da obra de Ponta Negra. E eu já começo conversando com o professor Marcelo. Professor, primeiramente, explica pra gente como é que a gente pode caracterizar Ponta Negra, né? A gente estava falando, antes de começar a gravar, da questão geomorfológica, vamos dizer assim. Por que dessa pergunta? Porque algumas pessoas falam que o Morro do Careca é uma falésia, não é um morro, enfim. Explica pra gente o que basicamente seria o Morro do Careca, por exemplo, e Ponta Negra. Antes de tudo, o Morro do Careca é o Morro do Careca. Então oficializou, batizou de Morro do Careca, tudo bem. Geomorfologicamente é uma duna. E essa duna está por cima do que a gente chama da formação Barreiras. Então o que aconteceu? Ponta Negra tem o seu valor paisagístico, Ponta Negra tem o seu valor turístico, Ponta Negra tem o seu valor econômico, social e também está inserida dentro de uma coisa muito maior que é o pertencimento das pessoas que nascem em Natal. Então tem um valor incrível. Então o que aconteceu com Ponta Negra é que o processo erosivo começou a atuar na base do Morro do Careca. Então começou a aparecer barreiras. Então, a retirada de sedimentos, o que é a erosão costeira? É quando a quantidade de sedimentos que saem da praia é maior do que a quantidade de sedimentos que entram num determinado tempo. Normalmente, esse tempo percebe de ano em ano. Então, tinha períodos que saía mais areia, períodos que saía menos areia de Ponta Negra. Só que, com o passar do tempo, a erosão foi aumentando e a cada ano foi saindo só mais areia, só erodindo mais. Então, se tornou exposto à formação barreiras. Da base ali do Morro do Careca, então chegando a quase 3 metros de altura. Então esses sedimentos que vão descer o Morro do Careca descem muito mais lentamente do que o processo erosivo que foi acelerado. Sim. Então a exposição aumentou. Professora Joyce, e quais as principais causas para a gente caracterizar o que causou a erosão lá em Ponta Negra? Ponta Negra, né, ela está localizada, né, no litoral, nessa costa leste, né, do nosso estado, do Rio Grande do Norte, e é uma costa que a maior parte dela, ela está ali confinada entre o mar e falésias, né? E é uma costa, por si só, muito sedenta de sedimentos. Então, já é uma costa que ela tem uma tendência à erosão. E, além disso, no caso de Ponta Negra, né, nós tivemos um adensamento urbano muito grande, né, ali naquela faixa litorânea, e esse adensamento ele acabou desconfigurando, destruindo assim, muitas dunas, né? Eu diria que são as reservas de sedimento que faz com que ocorra essa mobilização do sedimento da porção emersa para a porção submersa da praia. Então, a questão do adensamento urbano foi um dos fatores que realmente, eu diria que afetou, né, essa quantidade, esse quantitativo, esse déficit, né, de sedimentos ao longo da linha de costa. Professor Marcelo, vamos voltar aqui para o começo. O que seria então esse programa de monitoramento geodinâmico e de erosão costeira que vocês estão desenvolvendo, né, muito antes, inclusive, do início da obra do aterro hidráulico lá de Ponta Negra? Exato. Esse programa qual eu estou supervisionando, de monitoramento geodinâmico, ele envolve 4 itens, né? Primeiro, o levantamento topográfico e da morfologia da praia de Ponta Negra. Segundo, o levantamento sedimentológico, onde a gente trabalha com a granulometria e o carbonato de cálcio.
E a hidrodinâmica costeira, que é fundamental, são os fatores hidrodinâmicos da praia, que faz com que a praia tenha seu perfil erosivo, deposicional ou cíclico. Então, que são a altura de onda, período de onda, velocidade de corrente litorânea e ângulo de incidência das ondas. E, por fim, os dados meteorológicos, que eu faço sempre questão de tirar os dados meteorológicos do dia do trabalho de campo. Então, porque fica melhor do que qualquer tabelinha que a gente está pegando ali no campo. Então, que influencia, né, também. Há uma influência, por exemplo, se eu estiver no dia onde eu tiver uma velocidade do vento maior do mês, eu vou estar registrando qual o valor exato, entendeu? Eu não estou esperando nenhuma estação climatológica para pegar dado. Então, nós tivemos um campo no dia 23 de fevereiro de 2024, que a gente chamou o campo antes da engorda. Coletamos todos esses dados. Quando foi no dia 17 de outubro de 2024, nós fizemos o segundo campo, monitoramento, que a gente chamou de atividade de campo durante a engorda. E o terceiro campo, que faz parte desse programa 5, aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2025, esse ano. Então a gente tem de fevereiro do ano passado a fevereiro desse ano, 3 campos, três atividades de campos. É suficiente? Não é suficiente, mas era o que o programa podia alcançar. Né? E o que foi proposto também. E o que foi proposto inicialmente, que tinha que casar o campo com o movimento da engorda da praia. Então a gente teve que fazer essa adaptação. Então nós temos dados desses 3 períodos de campo. Professor, e quantas pessoas, né, fazem parte desse programa e como é que vocês atuavam além? Queria, na verdade, que você exemplificasse para a gente como é que funciona essa atividade de campo que vocês fizeram. Certo. Essa atividade de campo a gente sempre escolhe pela maior maré, pela lua cheia, que a gente chama de maré de cisígia, de lua cheia. Quando a gente pega, normalmente a lua cheia, você tem a maior maré do mês. Então, todo mês eu tenho a maior maré. Então, se eu faço o campo exatamente no dia dessa maré, eu vou ter a maior amplitude da minha praia, da maré mais baixa do mês e a maré mais alta do mês. Então, a amplitude do estiranço vai ser quase o 100%, que é o que eu preciso. Eu preciso comparar sempre nos mesmos períodos de maré. Então, não adianta eu comparar uma maré de setembro de lua de minguante com a de outubro de lua cheia. Ou eu pego tudo lua cheia, ou tudo lua minguante, entendeu? Para fazer um perfil ao longo do ano. Você lembra quais foram as luas que vocês trabalharam nesse período? Sempre lua cheia. Lua cheia. Adoro que lua cheia. Que é a maior. Adoro, é a maior, é o dia mais bonito. Quando chove, é o dia que chove mais. Quando faz sol, é o sol que tem mais sol. Professor, qual é a importância, então, o senhor falou que Ponta Negra tem esse processo erosivo, né, principalmente lá do morro. Qual é a importância desse aterro que foi colocado lá para a proteção da praia? Foi uma escolha que foi feita, né, pelo empreendedor, pela prefeitura. Né? Exato. A gente deixar claro que nós estamos fazendo um monitoramento em cima dos programas exigidos pelo órgão competente. Né? Então, pelo IDEMA, né, pelo licenciamento. Exatamente. Então a gente não vem aqui ser os responsáveis pela obra, nós não somos. Nós estamos ajudando a entender a obra. Exato. Né? E sem partido nenhum. Nós somos cientistas, nós somos os trabalhadores da ciência. Então, para a gente entender um pouco em Ponta Negra, a gente precisa entender que toda praia ela tem os seus compartimentos de relevo. Então, vamos dividir em 3 compartimentos, pelo menos. Tem mais compartimentos, mas os 3 principais. Então, nós temos a antepraia, que é da maré baixa, mar adentro. Nós temos o estirâncio, que é aquela face de praia que fica exposta entre a maré alta e a maré baixa. E nós temos a pós-praia, que é da maré alta até a primeira interferência natural ou antrópica. Por exemplo, numa praia deserta, vai ser as primeiras dunas que estiverem na frente. Sim. Então, ali é o limite da pós-praia. Como Ponta Negra, você tem um calçadão, construções, então o limite da pós-praia é o calçadão. Então, antes do processo da engorda, o processo erosivo, a maré alta batia no calçadão e durante 6 horas as pessoas não tinham acesso à praia, na maré alta. Então, só tinha acesso em Ponta Negra na maré baixa. Então, isso era a reclamação dos vendedores, dos turistas e dos natalenses. Com o processo da engorda, a gente subiu uma cota altimétrica onde era o estirâncio. O estirâncio agora desceu, está lá na beira da praia e temos o que é estirâncio hoje. É toda a nossa pós-praia. Então nós enlarguecemos, criamos uma pós-praia extremamente larga, que não tem mais interferência da maré alta e maré baixa. Aí tem uma reclamação, é muito quente andar ali. Aí eu faço a comparação. Já foram para São Miguel do Gostoso? Da beira da praia até a praia você anda quilômetros. Tem um pós-praia enorme. Tem um pós-praia enorme. Então nós temos também.
Mas os sedimentos ali estão muito quentes, tem muito carbonato, esquentou o pé. Então nós temos hoje um compartimento de relevo que ela perdeu o seu equilíbrio e agora ela está tentando se equilibrar de novo. A prova é tanto que a gente já tem dados, por exemplo, da velocidade de corrente que aumentou assustadoramente. Mas a velocidade da corrente, antes da engorda, passava pelo calçadão de Ponta Negra. Agora está passando a 100 metros de distância. A gente tem um estirância extremamente largo, agora a gente tem um estirância extremamente curto entre a maré alta e a maré baixa. Perdemos a zona de surf. Turistas vão atrás de outras praias para surfar, porque ali não dá mais. O surf só funciona em praias onde tem onda. Se não está acabando a onda de Ponta Negra, não tem surf. Não tem o que fazer, eu não vou criar onda. Né? Então, assim, a gente não pode dizer que a gente vai recuperar 100% a praia. Mas, assim, o principal motivo para a gente fazer a engorda era recuperar esses espaços que foram perdidos pela população, seja turistas, comerciantes ou natalenses. Então, esse é um ponto. Se a terra está quente, beleza. Vamos fazer passarelas molhadas. Se durante o dia tem muito sol, beleza, mas a gente tem uma extensão noturna, né? Você tem uma área noturna muito boa para trabalhar, para fazer shows, para fazer campeonatos de voleibol, nacionais, internacionais. Você tem uma gama de coisas para fazer aí. Sim. E o principal agora é monitorar essa faixa de praia que houve essa mudança da dinâmica. Então, se houve um estreitamento do estirância e houve um aumento da velocidade de corrente, que isso já está constatado nesse programa, eu preciso urgentemente fazer esse monitoramento mensal para saber para onde é que vai essa velocidade, para onde é que vai levar esse material, se vai retirar esse material de novo. A Joyce, no outro podcast, ela falou do comprimento, né, de 96, 97. A gente tem comprimentos já de 120 metros garantidos, de engorda. De engorda, sim. Então, aquilo que foi dito, a gente vai ter faixa de 50 metros e faixa de 100 metros. A gente já tem isso aí. Só que, pelo que a gente está monitorando, essa faixa não está mudando muito, está em torno de 100 metros. Mas a gente sabe que vai ter algumas ressacas, né, algumas marés. Então, imagine se houver uma combinação, maior maré do ano, maior velocidade de corrente, maior altura de onda, menor período de onda, com um dia extremamente chuvoso, a Lua com a Lua cheíssima, alinhando com Marte, Saturno, Netuno, não sei o quê. Então, se houver essas variações todas no mesmo dia, a gente precisa estar lá fazendo monitoramento. Por exemplo, eu fiz um monitoramento, agora foi na maior maré do ano, foi agora dia 28, 29 de março. E a maré não lavou completamente, lavou um pouco, né? Trouxe esses novos sedimentos para onde hoje forma a prainha, né? O pessoal chama prainha, né? A piscininha. Então a gente tem que ver também quantas vezes esse mar vai trazer sedimentos novos para jogar por cima dessa pós-praia que está exposta. Professor, e essa dinâmica do mar, né? Essa coisa da corrente, ela pode alterar, por exemplo, essa parte do estirância, né? E aí a gente voltar a ter um banho melhor, por exemplo, enfim, ou voltar a ter surf em Ponta Negra? Todas as praias que tiveram aterro hidráulico, com o passar do tempo, a praia se estabilizou. Copacabana, por exemplo, tem a área de surf. Aterro do Flamengo não tem. Ceará, Fortaleza, perderam a zona de surf. Então não dá para eu dizer se a gente vai ter a zona de surf ou não vai ter a zona de surf. A minha pergunta, na verdade, professor, é uma coisa assim, daquele natalense que cresceu vendo Ponta Negra daquele jeito, né, que era uma praia, assim, com todos esses aspectos, e se a praia somente estenderia a faixa de areia e aquela praia que a gente tinha antes, que, enfim, daquele formato, estaria lá na ponta. Isso a gente não pode dizer por causa de todas essas dinâmicas, de todos esses fatores, né? O que a gente pode dizer hoje, que na maré cheia, evite tomar banho. Porque o espaço entre a maré cheia e a maré seca está muito pequeno, então ela está cavando, essa onda está fazendo cavas com profundidades acima de 1,5 metro, eu acho que já tem 1,5 metro. O aterro do Flamengo, por exemplo, tem 2,5 metros de profundidade. Você dá 2 passos na areia, desce 2,5 metros. Então não é bom para tomar banho, né? Ali num lugar para tomar banho não é bom. Na maré seca, sim, dá para tomar banho lá em Ponta Negra, não tem problema. Agora a gente precisa esperar ela se estabilizar, porque talvez ela crie áreas onde não chega a formar esses bancos, e aí seja uma praia legal para tomar banho. E os locais onde formem bancos não sejam um local para tomar banho. Então vai depender muito dessa dinâmica que a praia vai sofrer ao longo do tempo. E para ela se consolidar, para ela ficar, enfim, a gente saber de fato como é que vai ser, demoraria mais ou menos quanto tempo? Eu, como cientista nessa área, a gente precisa pelo menos de 2 anos de monitoramento. E monitoramento mensal. Eu preciso saber do comportamento da praia mensal.
Para daqui a 2 anos eu dizer assim, esse ponto vai ser legal para banho, esse ponto não vai ser legal para banho. A dinâmica está mostrando que esse ponto, essa pós-praia aqui nunca vai ser mexida, mas essa pós-praia daqui desse outro ponto pode ser que seja invadido por alguma onda de swell, alguma ressaca, alguma coisa. Eu não tenho essa resposta para dar hoje, eu preciso monitorar para ver o comportamento disso. E todas as praias que tiveram processo de engorda, eles passam por um processo de monitoramento. Copacabana ficou 20 anos com monitoramento. A gente fala em 2 anos assim para começar. É 2 anos para a gente dar uma resposta à população e dizer, tá legal ou não tá legal. Os pontos que vão estar bons ou não. Para surf, bons ou não para banho, bons ou não para práticas de esportes, etc. Entendeu? Professor, e o mar de Ponta Negra a gente pode considerar que ele é agressivo, erosivo, ele já era ou piorou? A gente tem como considerar? Ponta Negra sempre foi uma praia intermediária, não é isso? Pelos que a gente tem, né, Joyce? Os dados que a gente tem. Uma praia intermediária, o que é uma praia intermediária? É uma praia que ela nem é muito deposicional, mas também ela não é muito erosiva. É intermediária. Tem anos que ela está mais erosiva, tem anos que ela está mais deposicional. O que aconteceu com a erosão do Morro do Careca? Então, naquele ponto específico, aumentou o processo erosivo. Houve a engorda, diminuiu, acabou o processo erosivo. O processo erosivo agora está ali entre a maré alta e a maré baixa, que está curtinha. Esse processo erosivo está fazendo com que a gente tenha uma praia erosiva, mas com um equilíbrio dinâmico. Agora lá dentro do mar, mais longe do que na costa. E é isso que a gente não tem resposta ainda para saber se ela está com o processo erosivo da mesma forma. O que eu sei é que a velocidade da corrente litorânea aumentou. E a gente tem dados para isso, né? A gente, por exemplo, a velocidade da corrente litorânea, antes da engorda, era de 0,10 metros por segundo. Depois da engorda, essa velocidade já chegou a 25,9 metros por segundo. Ela sai de 0,10 para 25. Outra coisa que a gente ainda já tem dados para falar é a quantidade de carbonato de cálcio. Antes da engorda, a gente tinha menos de 1% de carbonato de cálcio na zona costeira. Tanto no estirância como na antepraia. E depois da engorda, antigamente não tinha pós-praia, nós criamos uma pós-praia, né? E aí essa pós-praia e o estirância começou a ter teores altíssimos de carbonato de cálcio, chegando a quase 30%. Onde antes a gente tinha menos de 1% de carbonato de cálcio. E o que é que isso influencia, professor? O que influencia é que nós temos... De onde vem esse carbonato de cálcio todinho? Veio da engorda, do processo da engorda. Houve uma mudança da composição física das areias da praia. Então essa engorda, por isso que trouxe bastante rodolitos. Rodolitos são carbonatos, né? São conchas e restos de conchas. Tudo isso que não tinha na beira da praia. Era menos de 1%, agora está com 30%. Então, agora a praia está entendendo assim, vou aumentar a velocidade, né, já que eu fui comprimido aqui, a zona de praia, e tem que levar esse material. Só que a velocidade da corrente leva primeiro os finos. Que aí cria a pluma. E aí vai criar essas plumas lá para dentro da água, né? E aí vai deixar os sedimentos grossos ali, e isso vai estabilizar. Se isso for a causa para estabilizar, resolvido o problema. Se não, o mar pode se reverter ao contrário. Tornar aquele processo mais erosivo. Então é extremamente complexo você dar uma resposta exatamente hoje nesse sentido. Mas a gente já tem alguns dados que já dá para encaminhar uma visão. Professor, para entender também um pouco sobre essa dinâmica, que é o que vocês estudam, quais são os pontos que vocês coletam, né? Eu lembro que nossa equipe acompanhou um pouco do trabalho de vocês. Vocês coletam dados em pontos específicos, principalmente questão do sedimento. Conta pra gente como é essa, tecnicamente ou visualmente falando. Os pontos de monitoramento, a gente inicialmente pensou em pegar pontos aleatórios no sentido, pontos que nunca ninguém tinha trabalhado. Mas a gente procurou ver, dados de 2014 e 2009, a gente tinha 3 pontos bem específicos, que era o Morro do Careca, o outro ponto ali em frente ao Bela Natal Praia Hotel e o outro em frente ao Coral Hotel Plaza. Então, esses 3 pontos a gente preferiu continuar trabalhando com eles porque a gente já tinha dados sobre eles. E são pontos de coordenadas conhecidas. A gente não está trabalhando aqui com altura absoluta. A gente está trabalhando com altura relativa. Então, mesmo com altura relativa, dá para a gente desenvolver os perfis topográficos e fazer essas comparações de um ano para outro. Nesses 3 períodos que a gente fez o campo e comparar também com os dados que a gente tem do passado, para saber essa evolução desses perfis. Só questão de curiosidade, professor, esses dados que o senhor fala antes, né, eles não são dados
do nosso projeto especificamente, mas de onde são esses dados? São dados públicos, são dados de outros projetos e que foram publicados em artigos científicos. Então, tudo que é publicado em artigo científico eu posso usar, faço como a fonte, referência, né? Como fonte e acrescento no meu... Por exemplo, daqui a uns anos esses dados aqui eu posso pegar, quando o projeto liberar, e publicar ele em artigo científico. E aí eu tenho uma publicação no artigo científico minha e tenho em 2014 que eu participei de outro projeto. Posso comparar os dois, com dois projetos diferentes com um artigo científico único. Você deu uma chave aqui que eu vou perguntar justamente para a Joyce, né? A importância desse trabalho, ele não serve só para a nossa equipe, nem só para a prefeitura, né? Quando a gente tem a publicação desses dados, né? Exatamente, Jefferson. Esses dados são muito importantes, né? Como eu falei, para conhecer o meio, né? Para a gente entender um pouco mais. E, ao mesmo tempo, gerar publicações, né? Divulgar cientificamente o trabalho, como ele foi feito, né? E aí eu só acrescentaria, né, que quando você pergunta a respeito da continuidade, né, de o que continua nesse pós-obra, nós temos pesquisadores que monitoraram praias por mais de 20 anos, como o professor Marcelo falou, né, professor Dieter, né, professor Marcelo, e foram monitoramentos por mais de 20 anos e mesmo assim a praia vai apresentando comportamentos diferentes. Então é muito importante que continue, né? Nós temos 3 pontos que foram, como ele falou, apresentados nesse programa ambiental, que foi aprovado pelo IDEMA, né? Uhum. Com a aprovação do IDEMA, na verdade, a gente começou a desenvolver esses programas, mas é importante também que se aumente a malha amostral, né? Que seja expandida para praias adjacentes, para a gente entender, porque a gente colocou o sedimento na praia de Ponta Negra. E nós temos uma deriva litorânea que vem do sul para o norte. Então, existe um sedimento, né, assim, que está sendo transportado por meio dessa deriva litorânea. Como é um sistema ambiental, isso vai gerar impactos, né? E quando eu falo impactos, pode ser positivos ou negativos, né? Nessas praias adjacentes, né? Ao longo da costa. Era isso que eu ia perguntar, era a minha próxima pergunta. Se já existe algum dado, alguma observação sobre essa influência do aterro de Ponta Negra já ter algum sedimento sido levado para outras praias ou ter sido percebido visualmente, por exemplo, na via costeira, alguma alteração depois desse aterro? Então, eu acredito que algumas coisas ainda precisam ser melhor estudadas, né? Mas eu acho que a própria professora Marcela, né, a coordenadora do meio biológico, ela comentou que poderia ter alguma influência em alguns organismos, né? A deposição da pluma de sedimento naquelas regiões ali próxima à via costeira. Mas aí a gente precisa de mais tempo para saber o que é que pode impactar, né? O que é que pode ser, enfim, visualizado. E até de uma análise mais sistemática, né? Sobre exato. Por isso que o professor Marcelo falou da importância desse monitoramento mês a mês para a gente entender. E aí eu só acrescento dessa necessidade também de expandir para as outras praias, né? Nós também fizemos, na realidade, um monitoramento dessas linhas de costa, como eu falei no episódio passado, apenas do período que foi realizada em Engorda, mas que das praias da via costeira até a desembocadura do rio Potengi. Então, nós temos uma ideia de como está o comportamento dessa linha de costa nesse período. E aí, é como eu falei, o ideal é que seja monitorado e que a gente observe mais perfis ao longo da costa para entender esse comportamento. Perfeito, Joyce. Professor, a gente já está se encaminhando para o final do episódio, mas eu queria antes tirar uma dúvida, ficou nas entrelinhas, mas para o nosso ouvinte, para mim também, o nosso ouvinte entender melhor sobre essa questão da dinâmica, que o senhor falou, tem um período que ele traz mais sedimento, tem um período que traz menos. Às vezes o turista ou quem vai à praia não percebe isso, que tem um período que a própria maré traz o sedimento para a praia. Explica para a gente, tem um período fixo, como é que funciona? Percebem, tanto o turista quanto o morador, quanto o barraqueiro de Ponta Negra, todos percebem. Quando é que todos vão à praia? No verão, né? No verão, por quê? Enfim, boa pergunta. Porque está mais quente, porque tem mais areia exposta. Sim. Aí em julho você não vai muito porque tem muita chuva e tem menos areia exposta para andar, para brincar, para jogar voleibol, jogar não sei o quê. Então, você percebe, só não sistematizou. Só não sistematizou o negócio, né? Então, isso a gente chama de balanço sedimentar. Então, todo dia, a maré alta e maré baixa vai trazendo ou retirando sedimentos da zona costeira. Então, ao longo do ano, a gente pode fazer um monitoramento, por isso que a gente faz um monitoramento mensal com perfis, que a gente consegue comparar um perfil com o outro e consegue comparar o volume de sedimentos perdidos ou acumulados ao longo do ano.
Então, se a quantidade de sedimentos ao longo do ano que saiu do perfil foi maior do que entrou, eu tenho uma praia erosiva. Se a quantidade de sedimentos só foi acumulando ao longo do ano, então eu tenho uma praia deposicional. Agora, se o mesmo valor de sedimentos que entrou durante o ano foi o mesmo valor que saiu, eu tenho uma praia cíclica. Então, as melhores praias para trabalhar são as praias cíclicas, porque elas não dão trabalho. Ela recebe sedimento, a mesma quantidade, e depois tira sedimento, e depois volta a mesma quantidade. Então, não muda muito. Aquele pré-fio de erosão não muda muito. Sim. É só não construir próximo da linha. Que era isso que eu ia perguntar, sobre a influência do homem nesse processo. O ser humano tem culpa, porque todo mundo quer morar na beira da praia, abrir a porta da sala e estar com os pés já dentro do mar, de preferência no jet ski. Então não tem espaço para todo mundo. Então more longe da praia, não precisa ser tão longe, mas também não more em cima da praia. Aí outra coisa também que você precisa, uma praia deposicional, ela dá problema? Dá. O que é que acontece na zona norte de Natal? No período de muito vento, a areia para a pista, invade casas. Uma praia erosiva também tem seus problemas. Vai erosiva começar a quebrar para calçadão, paredão. O melhor são as praias cíclicas, mas é menos que 2% das praias do nosso litoral. Eu já ia dizer, tem uma praia cíclica no Rio Grande do Norte? Galinhos é uma. Galinhos. É menos de 2% das praias do Rio Grande do Norte são cíclicas. Então são praias que o ambiente está em equilíbrio. Basicamente isso é em equilíbrio. Bom, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio, mas antes eu queria saber de vocês se tem alguma coisa que a gente não falou que vocês gostariam de comentar. Eu gostaria muito de falar do comprimento que se ganhou de praia. A gente tinha, antes da engorda da praia, a gente tinha um comprimento de 50 a 60 metros. E a gente, depois da engorda da praia, a gente está com comprimentos variando de 102 a 125 metros. Então isso é um ganho, né? 50 a 60 que o senhor diz é justamente na maré seca. Na maré seca, assim, na maré seca. Hoje na maré seca nós tem áreas até com 125 metros de comprimento. Variando de 102 a 125 metros de comprimento. Então, e na maré alta? Aí a gente, na maré alta, a gente tem 60, 80 metros. Está melhor do que foi divulgado anteriormente. Professora Joyce, a gente, durante esse programa, teve algumas alterações, né? Conta pra gente quais foram as mudanças, adaptações que foram necessárias para dar continuidade a esse monitoramento da FUNPEC. Então, Jefferson, nós tivemos uma mudança, né, na coordenação. Antigamente era o professor Diógenes, né, que assumiu essa coordenação, porém ele precisou se ausentar, né? E o professor Aldo, que é o coordenador, né, do projeto como um todo, ele assumiu essa função, né, de coordenação do meio físico, e eu entro nesse contexto, fazia parte da equipe de gestão, e eu entro nesse contexto mais no sentido de supervisionar, né, essas entregas, supervisionar os pesquisadores de um modo geral. E aí, meu papel antes era de gestão, eu ficava responsável pela supervisão dos relatórios do meio biológico e do meio físico, e agora eu fui, na verdade, realocada, né, para essa função, ter um olhar mais próximo do meio físico. Também pela sua proximidade, né, com a geografia. Isso. Especificamente, né, meus trabalhos acadêmicos foram todos voltados para esse monitoramento de dinâmica costeira, semelhante ao que o professor Marcelo faz agora, né, hoje no programa dele. Para você que nos ouviu hoje, nós conversamos com os professores. Primeiro a professora Joyce Clara Vieira Ferreira, ela que é pesquisadora da FUNPEC UFRN e supervisora do meio físico. Joyce, muito obrigado pela sua participação nesse episódio. Eu que agradeço, Jefferson, a satisfação. E o professor Marcelo dos Santos Chaves, ele que falou conosco e é coordenador do Programa de Monitoramento Geodinâmico e Erosão Costeira nas áreas de influência da obra do Aterro Hidráulico de Ponta Negra. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, chefe. Às vezes que chamar, eu venho. Beleza. E muito obrigado a você que nos ouviu. Você pode ouvir este e os outros episódios do nosso podcast. É só procurar no Spotify, YouTube, @engorda Ponta Negra. Nós também estamos no instagram.com/engorda-pontanegra. Eu sou Jefferson Rocha e te espero no nosso próximo episódio. Até lá! Você ouviu o podcast Ao Pé do Morro, conversa sobre a nova Ponta Negra. Uma produção da equipe da Fundação Norte Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura, que faz parte do Programa de Comunicação Social Integrada das Obras de Contenção da Erosão Costeira na Praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte.